Muita gente acha que o Brasil não tem heróis, mas nós já tivemos grandes homens na nossa história, homens cultos que falaram muitos idiomas e lideravam soldados em batalhas pela liberdade. Laudelino, você lembra de algum herói assim? Vários. Eu posso regredir no tempo por uma história que eu passei essa semana, muito interessante. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro foi sequestrado mais de uma vez pelos franceses. Na primeira vez que foi sequestrado, em 1710, pelo Leclerc. O sequestro falhou, conseguiram pegar o francês. Leclerc era um pirata francês. Pirata francês, o negócio falhou, conseguiram pegar o cara, foi preso, tal, beleza. E depois teve uma segunda invasão, né? O Troin, em que, num determinado momento, na rua do Riachuelo, antiga Rua Mata Cavalos, um oficial de exército, uma autoridade militar, com um grupo de soldados, um grupo de estudantes no Rio de Janeiro, grupo de estudantes, deram de cara com um batalhão de franceses invadindo a cidade. Eles não hesitaram um único segundo no que eles tinham que fazer. Puxaram suas armas, adaptaram o que eles podiam em volta como armas e imediatamente atacaram aquele batalhão francês. Surgiu, de repente, por uma rua paralela, um outro batalhão francês e morreram todos os cariocas nesta batalha. Ou seja, a gente não consegue nem trazer o nome deles, a gente sabe o fato que aconteceu. Então, muitos desses heróis da história são ocultos, anônimos, mas pessoas que não hesitaram em fazer a coisa certa diante daquele desafio, e a nossa história está repleta de exemplos assim. É verdade. Belo exemplo que você começou, Laudelino. Eu gostaria de fazer menção, então, já dos nossos heróis, da Guerra da Luz Divina, né? Foi a guerra de expulsão dos holandeses. Que, aliás, se fala Guerra da Expulsão dos Holandeses, mas o nome mais bonito é Guerra da Luz Divina. Belíssimo. E o que é triste na história do Brasil é que ficam elogiando o invasor, né? Imagina só, elogiar os holandeses. Os holandeses chegaram no Nordeste, saquearam e queimaram Olinda, saquearam e queimaram Igaraçu, fizeram um desastre, desorganizaram a vida dos engenhos, perseguiram até mestiços, mulatos e mamelucos que lá haviam, e foi um desastre. E aí o brasileiro vai e elogia esses invasores, né? E aí nós tivemos a guerra, né, da Luz Divina, que foi a guerra que colocou os holandeses para correr, que existiam verdadeiros heróis lá, como Henrique Dias, Felipe Camarão e Vidal de Negreiros, além de outros, né? Então é muito triste o Brasil esquecer dessas belas histórias, como no Rio de Janeiro, até antes no Rio, né, a França Antártica. Verdade. O grande Araribóia, né? Se esquece do índio lá convertido, do herói, e ganhou título de nobreza, enterrado com honras da maior honra militar portuguesa, né, que era o hábito de Santiago, e cuja família recebeu o título de nobreza e virou um sobrenome importante de Niterói. E lá em Niterói, quem visita, que é uma cidade extremamente agradável, está lá, né, a figura lá do Araribóia. A estátua de frente para a Baía de Guanabara, ali do Araribóia. Ele atravessava a Bahia nado, sabia? Várias e várias vezes o Araribóia atravessou a Baía de Guanabara nado. Inclusive, ele morreu numa travessia dessa, mas bem mais idoso, bem idoso. Ele morreu numa travessia dessa. Pode ter tido um infarto, alguma coisa, algum problema na travessia, e ele morreu. Então, como o professor falou, né, tá cheio de exemplos. Aí, pegando aí, como ele comentou, de 1565, ali na Batalha da Ilha de Villegayon, não é um brasileiro. Essa ilha é onde fica hoje o aeroporto de Santos Dumont. Ali do ladinho tem uma escola naval ali. Na escola naval que é do lado, que era a mesma região. Ali tinha uma colônia francesa. Sim, ali. Ali era a França Antártida. Ali. Então, quando os portugueses chegaram, eles entraram na Baía de Guanabara, foram recebidos por vários índios numas canoas, todos eles muito bem armados. E era difícil, naquela época, para você apontar o teu canhão para baixo. Tinha esse problema. Então, quando vinham os índios com as suas flechas numa canoa, você não conseguia baixar o canhão para atirar para baixo. O tiro é sempre um tiro curvo. Então, tudo era feito para atirar longe. Então, rapidamente, eles tiveram que voltar. Só conseguiram descer ali na parte onde hoje é a Urca. Tem aquele forte da Urca, onde foi fundado o Rio de Janeiro. Tem o local de fundação até hoje lá dentro do forte. E eles foram pelo litoral até chegar no centro da cidade, onde ali no Aterro do Flamengo tem um obelisco,
que é o local onde os Tasso de Sá levam uma flechada no olho, ali bem naquela região. Mas a história que eu quero contar de heroísmo é de um português desconhecido, que quando eles conseguiram depois avançar pela Baía de Guanabara e chegaram na ilha de Vila-Gaion... Então, peraí, só antes, para o pessoal ter a imagem. Onde hoje é a Urca, tinha a primeira colônia portuguesa. Foi a primeira onde eles conseguiram colocar o pé. Foi na Urca, e onde atrás era... do Pão de Açúcar ali no local. E onde era abrigado. o aeroporto Santos, onde é o aeroporto Santos Dumont, ficavam os franceses. Onde é o Santos Dumont tem uma ilha chamada Ilha de Vila-Gaion. Era tudo água. Teve um aterro. O aeroporto chegar ali, era tudo água. Então era uma ilha bem isolada ali no meio da Baía da Guanabara. Ali ficavam os franceses. Ali estavam os franceses, com sua fortificação. Então, quando os portugueses conseguiram avançar, teve uma nau portuguesa que ficou trocando tiro com a fortaleza de Vila-Gaion. Aí chegou na madrugada, teve um português que estava olhando o combate, né? Ele ficou lá olhando assim e falou: os franceses estão sem camisa, aquele calor do Rio de Janeiro, com uma calça branca, e lá dentro eles lutando e tal. O cara foi dentro da nau ali, arrombou uma calça branca, mergulhou na água, foi nadando até Vila-Gaion, entrou e foi andando no meio dos franceses. Bonjour, ça va? Allez-vous? Bien, merci. Oh, português, tiro. Estamos ferrados. Ele foi andando até o paiol e explodiu o paiol dos caras. Uma das viradas nessa batalha da Baía de Guanabara foi esse ato heróico de um português que a gente não sabe. Nem sabe o nome dele? Não sabemos o nome dele, que história mas ali está o DNA desse carioca que lutou em 1711 na Rua do Riachuelo, Mata-Cavalo. Nós carregamos esse DNA. E hoje, a imagem que muita gente faz do carioca é de um povo indolente, preguiçoso, que foge da luta. Acabou com o Rio de Janeiro agora. Esse acabou, ele é carioca, E eu sou esse é o carioca. nosso DNA. E a gente combatia, expulsava os franceses. Sim. Agora eu quero pular vários séculos de história. Eu quero que você fale de um herói que nós tivemos, que era português também, veio para o Brasil menino. Reza a lenda que durante a travessia do Atlântico ele leu a Ilíada. Isso, você está falando de Pedro I. Que lutava capoeira. Pedro I, E quando... tão mal falado pela história oficial do Brasil. Aí são dois momentos aqui, né? Eu comento um pouco da história, mas também aconteceu uma mudança dos historiadores brasileiros, mais ou menos ali no século XX. Você deixou de contar história e começou a fazer a coisa muito personalística, né? Pegava os defeitos daquele personagem ao invés de contar a história daquele personagem. Por isso chegou muita coisa pra gente no século XX que é uma história mais medíocrezinha, mais pequenininha e não conta o que aquela pessoa fez. Então, quando a família real veio para o Brasil, isso foi relatado por um francês que era do corpo diplomático, que estava no navio da travessia, que era Eugênio de Monglave. Ele comenta que a Rábida, que estava dando aula de literatura para... várias aulas que ele dava para Pedro I, a Rábida estava na hora da aula de latim. E o Pedro I curtia, gostava de literatura, gostava das aventuras. E ele procura ele pela nau inteira e não acha Pedro. E estava meio tempestuoso, estava meio tumultuada ali a travessia. E ele encontra Pedro com as costas no mastro, lendo a Eneida em latim na chuva. E ele vibrando. Quer dizer, você tem que pensar que esta travessia da família real foi a primeira grande aventura vivida por Pedro I. Aquele garoto ali, 8, 9 anos de idade, a primeira vez que ele saiu daquele ambiente controlado, do Palácio de Queluz ali e tal, que ele encontra aquele mundo que ele via nos livros. E ele estava lá lendo a Eneida em latim. Este é o mesmo cara que alguns historiadores falam que é um semi-analfabeto e tal. Eu acho que a gente lê latim, hebraico, com facilidade, aramaico, né? E também compõe com facilidade, porque ele também compunha várias músicas, né? Com extrema facilidade. Em questão de dias, estava lá, peças completas. Dito por Rossini. Compostas por ele, né? Que o cara era... E além do que era uma figura assim, eu não tenho muita antipatia por certos aspectos do Dom Pedro I, mas uma nós não podemos acusar de ser covarde. Jamais. E de ser uma pessoa fresca, isso ele nunca foi.
Ele sabia ferrar cavalo, sabia arrear cavalo, não tinha frescura. Uma vez ele estava com pressa e o cavalo não estava pronto dele. Ele mesmo terminou o serviço do ferreiro, lavou o cavalo, fez todo o serviço, arreiou e saiu em disparada. Eram poucos da guarda dele que conseguiam acompanhar o ritmo de cavalgada dele. Era Parece que ele tem um recorde de travessia. São Paulo, Rio de Janeiro é dele. Pelo menos é o que se diz. Não tinha frescura nenhuma na alimentação, ele adorava um toicinho, que tinha no Brasil, era a regra, né? Então ele comia em qualquer lugar, sem frescura nenhuma, dormia onde fosse necessário. E já antecipando, no final da vida, ele lutou contra o irmão, né? O Dom Miguel, e deu exemplo de valentia. Então ele chegou a ajudar os soldados nas trincheiras, dando bala para canhão, etc., correndo o risco de morrer na batalha. E aí, como motivo de curiosidade, ele ficou doente e morreu no mesmo quarto que ele nasceu, no Palácio de Queluz. No quarto do Dom Quixote. E lá em Portugal ele é o chamado de Dom Pedro IV, né? E não é fuso horário. É Dom Pedro IV, tem que avisar o pessoal que já tinham existido outros Pedros na história de Portugal. E Brasil... Mas peraí, você está avançando muito na história. Vamos voltar aqui. Dom Pedro veio com a família real para o Brasil. Veio. E aí, em 1820... Ele sai de lá em 1807, chega aqui em 1808. 1808. Em 1820 acontece alguma coisa em Portugal que a família... Começa daí, que a família real tem que voltar. O retorno, né? Porque depois... Conta esse pedaço aí, porque muita gente não conhece esse daí até a independência. Depois muita coisa interessante. Termina as guerras napoleônicas, né? A Europa se rearrumou. Lá teve aquelas convenções lá em Viena, onde os países que foram destruídos, morreram 3,5 milhões de pessoas nas batalhas napoleônicas, arrebentou as fronteiras, estava tudo uma bagunça, e eles fizeram uma convenção lá em Viena, todo mundo se juntou lá para decidir, vamos rearrumar. Tanto que foi um acordo que durou quase um século, só foi ser desfeito na Primeira Guerra Mundial. Teve uma guerrinha na Crimeia lá em 1853, alguma coisa, mas foi um século de paz por causa dessa arrumação ali em Viena, por volta de 1815, por aí. E o casamento do Dom Pedro tem a ver com esse congresso de Viena, porque o Império Austro-Húngaro quis estreitar os laços, né, com Portugal, e aí então se arranjaram o casamento de Dom Pedro com uma princesa austríaca. Que estava nos salões de Viena dançando valsa com outros príncipes. Leopoldina, de 15 anos de idade, mais ou menos. Mas volta pra gente não perder o fio. Só outra curiosidade da Leopoldina, desculpa, que é uma curiosidade interessante, que a Leopoldina era a cunhada do Napoleão. Exato. Né? E ela chegou a tomar conta do filho do Napoleão. Brincava lá com ele quando era jovenzinho. Verdade. Então o Dom Pedro I via com uma certa simpatia, certo aspecto do Napoleão por causa dessa proximidade. Agora, desculpa, agora vai lá, Laudelino. Não, e alguns generais também. Eu não sabia dessa, eu sabia que o casamento de Napoleão com a irmã da dona Leopoldina parece que foi uma coisa meio forçada, né? Não, naquela época todo o casamento era arrumado. Mas parece que esse foi mais... Não, como foi todos. tudo na regra da época. Todos eram assim. Se casava por procuração. Todos, Se enviava um retrato da rainha para o príncipe, eles falavam, tudo bem, aceito. E depois havia casamento literalmente por procuração. A princesa já chegava, às vezes, em terras desconhecidas, casada. É verdade. E outra coisa, quando eles mandavam o quadro para você ver o príncipe e a princesa, é igual rede social hoje. Aquela foto da rede social é a melhor da sua vida. E às vezes é de 20 anos atrás. Geralmente é. A minha já tem A minha apareceria com cabelo e tal. Verdade. Então, mas peraí, só para recapitular. Napoleão invadiu Portugal, isso trouxe a família real para o Brasil. Napoleão acabou a guerra dele, teve o Congresso de Viena, foi feita uma paz. E aí, o que aconteceu em Portugal que a família real teve que voltar? Depois dessa arrumação da Europa, existia um espírito na Europa constitucional circulando, tá? A gente tem que pensar também que as coisas nunca são chapadas, né? Nunca coisa uniforme. Então você tem todas as correntes que fizeram a Revolução Francesa acontecer, ainda estavam circulando, os ideais napoleônicos ainda circulavam. Em Portugal você ainda tinha muita gente que era pombalino ainda, achando que as ideias e revoluções de Pombal que eram as corretas. Então você tinha esse vulcãozinho ali uma em confusão, Portugal funcionando.
Então eles queriam uma Constituição, eles queriam uma reforma daquele sistema que você pegando pela história, você tem... você vem do absolutismo, Idade Média, lá século XVI, ali, XV, XVI, que migra do absolutismo para essa outra fase, que é onde surge a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa, quando fala, estamos lutando contra o ancien regime, o regime anterior. Que regime anterior é esse? O absolutismo. Que foi uma tremenda de uma mudança na Europa, criou o Estado, foi criando as infraestruturas burocráticas e tal, se tirou o poder da igreja e tirou o poder da aristocracia e colocou num cara, virou uma autocracia ali com o rei e tal. Então, você tem essa revolução acontecendo e depois surgem essas ideias constitucionais nos países. Então, as cortes em Portugal pegaram esse caldeirão de ideias, ideologias e tal, e mesclou com a vontade que eles tinham de fazer com que o Brasil deixasse de ser o centro do reino. Porque naquela época existia o Rio de Janeiro. Capital, Rio de Janeiro. Existia o reino de Portugal, Brasil e Algarve, não é isso? E o capital era no Rio de Janeiro. Isso aí. Rio de Janeiro. Aí com esse movimento das cortes, Sinédrio, todo mundo lá em Portugal, querendo que Portugal fosse novamente o centro do reino. Mas como fazer isso? Aonde está o rei? Pô, tá lá no Brasil. Ele vai voltar? E foi coroado no Rio de Janeiro, é o único rei da Europa coroado. Vocês estão prestando atenção, pessoal que fala mal do Rio de Janeiro. Nós não só fomos capital do Brasil, nós fomos capital do reino de Portugal, Brasil e Algarve. E o rei foi coroado em terras cariocas. É uma honra para o Brasil e para o Rio de Janeiro. E nasceu Maria II, uma rainha portuguesa, nasceu em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Tivemos rainhas e princesas nascendo no Rio de Janeiro. Mas vai lá, aí Dom João volta para Portugal e deixa aqui... As cortes, deixa com o Marcelo. Marcelo completa ali para a gente equilibrar. As cortes queriam a volta do rei. Não tem o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei? Eles queriam o retorno do rei, mas não era o Senhor dos Anéis. Na verdade foi um golpe de Estado, né? Exato. Porque quem deveria convocar as cortes era o rei. Cortes não se confunde com a Assembleia Constituinte. Quem fez essa mudança foi justamente na Revolução Francesa. O rei, então, Luís XVI, convocou as cortes. Aí houve uma série de acontecimentos que não cumpre aqui falar, deu tudo errado, e assumiram o controle da França, que foi uma Assembleia Constituinte, depois uma Assembleia Nacional. Depois cortaram a cabeça do rei. Porto foi mais ou menos a mesma coisa, fizeram uma espécie de cortes completamente ilegal, contra as tradições, e ela se converteu numa Assembleia Constituinte. Exigiram o rei de volta, mas quem mandava lá? Eram as cortes. O rei, o Dom João VI, ficou sequestrado praticamente. Logo quando ele voltou para Portugal, teve uma época que mantiveram ele preso no navio, literalmente. Ficou lá preso em Portugal, ele não pôde descer em Lisboa. O cara lá preso, não sabia direito o que fazer, como é que faz. Ele chegou, mas não deixaram ele desembarcar. Não deixaram ele desembarcar, o que? Humilhação. Humilhação. E agora, segundo estudos mais modernos, diz que ele foi envenenado, né? Sim, arsênio. Ele estava lutando contra esse golpe, contra esse avanço contra as tradições, e aí falaram, não, vamos ter que acabar com esse homem.